Alienação e liberdade. Franz Fanon. A importância de Fanon tem cada vez mais sido destacada no mundo acadêmico. Intelectuais do mundo inteiro leem e releem Fanon. No Brasil, Fanon começou a ser lido por intelectuais negras e negros antirracistas que se empenhavam em trazer uma agenda que pudesse, no contexto brasileiro, denunciar uma etiqueta extremamente perigosa, a democracia racial. Fanon é um autor que, décadas mais tarde, passou a ser lido no mundo acadêmico e hoje é reconhecido como alguém que influencia nomes como Attili Bembe, filósofo camaronês, que tem trabalhos importantes como Necropolítica e Crítica da Razão Negra e tem feito inúmeras incursões em que revela que os estudos de Fanon foram a chave fundamental das suas pesquisas. Quem foi Franz Fanon? Para o grande público que ouviu falar de Fanon como autor de Pele Negra, Máscaras Brancas, um trabalho reprovado na academia e que mais tarde é publicado e com bastante sucesso impacta o público acadêmico do mundo francês e do mundo inteiro. Fanon também publicou Condenados da Terra, uma obra fundamental para entender os conflitos que ele denunciava com maestria e, além da denúncia, enunciava e pronunciava alternativas. Fanon informava com muito rigor que o processo de colonização, essa aventura do espírito que a Europa plasmou como sendo a única maneira de civilizar o mundo inteiro, o planeta, era outra coisa, tinha uma outra proposta. Era tornar a violência a língua universal. Fanon apresenta que essa linguagem da violência, que é aquela que colonizado e colonizadores falam, é uma língua perversa, porque ela acaba por viciar. E esse vício na violência é o que faz, Fanon apresenta justamente uma necessidade de responder à altura, de uma certa rebelação, uma certa revolta. É necessário que o corpo se revolte contra as imposições. Em Alienação e Liberdade, escritos clínicos de Fanon, encontramos uma denúncia em que medida o racismo, a colonização contribuem decisivamente para transformar esse outro inventado pelo branco colonizador num louco. Fanon pretende alforriar os colonizados da loucura inventada pelos colonizadores. Se alguns críticos de Fanon diriam que a violência torna a política impossível, Fanon propõe uma dialética. Diante da violência colonial, a reação dos colonizados através da violência seria a única possibilidade de combater a perversidade do gozo canalha daqueles que colonizam e transformam os corpos em objetos e que tornam esses corpos abjetos. Fanon insiste, a violência revolucionária da colônia é o antídoto. Nos escritos de Alienação e Violência, tem uma denúncia do psiquiatra Fanon diante da sua experiência, do seu cotidiano como médico que cuida de lunáticos, médico que cuida daqueles que foram colonizados e tiveram arrancados de si o seu território, o direito ao seu território cultural. Fanon entende que no jogo da violência existem inúmeras maneiras de expressão, inúmeras modalidades, dentre elas a subtração do juízo. Por um tipo de jogo de espelhos macabro, é como se o colonizador pudesse dizer ao colonizado que o que ele enxerga, que o real não é real.
impondo um tipo de dissonância cognitiva, dissonâncias estéticas, dissonâncias de toda ordem, até que uma dissonância existencial faça com que a única maneira de recusar a dominação seja loucura. Nesse sentido, é como se Fanon estivesse a dizer: um dos efeitos do racismo que não pode ser combatido, da colonização e do racismo, dessa junção simbiótica que não pode ser combatido pela violência, é justamente a sutileza do projeto de enlouquecimento. Fanon destaca muito bem os meandros desse processo. Os denuncia, mas se pronuncia a seu respeito. Fanon identifica algo muito interessante. O alienado no norte da África tinha um lugar diferente daquele que ele aprendeu na escola de medicina, de psiquiatria francesa. O alienado tinha valor por ser uma pessoa. Nesse sentido, os métodos punitivos, as estratégias que procuravam, de alguma maneira, retirar a alienação do alienado ou tomá-lo como culpado de alguma coisa, de modo que a higiene mental, o entendimento da higiene mental no contexto europeu, no contexto do Ocidente, pudesse entender que a todo custo fosse necessário desalienar o alienado, fazer com que ele escapasse da loucura, para que se tornasse um ser humano novamente. No contexto africano, especificamente norte-africano, no qual Fanon tem familiaridade, o seu trabalho na Argélia, ele reconhece, ele percebe que a pessoa, independente de qualquer coisa, tem valor por ser pessoa. Além dos seus estudos da fenomenologia existencialista, do marxismo e também de incursões na psicanálise, Fanon consegue perceber a potência dos valores culturais africanos para o seu pensamento. Isso faz com que ele promova uma inflexão na maneira como o alienado é reconhecido, o que faz com que o seu trabalho tenha aspecto humanitário e o seu grito de revolta seja uma perspectiva de condução para uma outra sociedade, de um novo futuro, um novo porvir. Fanon, filósofo, psiquiatra, pensador, nascido na Martinica, educado pela cultura francesa, reivindicando uma África diaspórica, reclamando contra o processo de dominação colonial, reclamando contra um Ocidente que se entende como o suprassumo da humanidade e reivindicando que a única maneira de enfrentarmos as desigualdades, de postularmos um mundo mais democrático, um mundo mais justo, é enfrentando o racismo, enfrentando os efeitos da colonização. Fanon nos convoca com seus escritos sobre alienação e liberdade, assim como todos os outros, para uma descolonização do pensamento. Esse é Frantz Fanon, uma filosofia de resistência, uma filosofia, uma psiquiatria, uma clínica que nos convoca para descolonizar o pensamento.